Vamos dar início aqui, né? Mais uma aula do nosso curso. É, a nossa sala, né, já está atualizada aqui, então houve um equívoco inicialmente, em que as atividades, né, as situações, de aprendizagem que estavam, de forma errada, né? Então agora já estão corretas aqui, certo? E a gente vai dar o conteúdo hoje, né? Mas falando agora sobre as partes, né, de fixação de elementos de conjuntos mecânicos, certo? Então, quando a gente fala, né, de montagem de sistemas, então a gente lembre, né, que a gente está na unidade curricular de montagem de sistemas mecânicos. Ou seja, a gente precisa ver, né, todas as técnicas que são empregadas para montagem de conjuntos mecânicos, certo? Então, quando a gente faz o processo, né, de projeto, fabricação de determinadas peças mecânicas, essas peças são utilizadas, né, em conjunto para uma determinada aplicação. E a forma como eu associo esses elementos de máquina, né, esses elementos mecânicos, vão ditar qual a característica, né, qual a classificação que a gente dá para esses tipos de elemento, certo? Então, quando a gente fala em elementos de máquinas, né, a gente pode dividir, né, em algumas características aqui específicas que a gente vai estudar. Então, eu posso ter, né, como esse primeiro tópico, os elementos de apoio, certo? A gente tem nossos elementos de fixação, certo? A gente tem, né, os elementos de vedação, certo? Então, esses elementos, né, conforme a aplicação de determinada peça dentro de um conjunto mecânico de montagem, vai nos ditar ali quais elementos eles fazem parte, né? Então, eu posso ter elementos de apoio que vão servir como apoio a outros elementos dentro do conjunto. A gente tem, né, os nossos elementos de fixação, certo? Que vão realmente fazer a fixação entre duas superfícies, entre dois ou mais elementos, né? Então, essa fixação, ela pode ser permanente ou pode ser não permanente, certo? Exemplo de fixação permanente. A gente tem os processos, né, de soldagem, né, de rebitagem. Exemplos de fixação não permanente. A gente tem os parafusos, né, as fugiu o nome agora, né? Então, os parafusos, as chavetas, né? Quando eu vou realmente fazer ali a união de um eixo com um determinado elemento, certo? Que vai girar junto com esse eixo. Então, são exemplos de elementos de fixação não permanente, né? Ou seja, que a gente consegue retirar isso depois. A gente tem os elementos de vedação, como o próprio nome diz, vai fazer a vedação, né? Seja de ar ou de fluido ou de um determinado elemento ali, né? Então, os elementos de apoio, de fixação, de vedação, tem outros tipos de elemento, né? E a gente vai vendo ali, conforme o andar do nosso curso, certo? Dentro dos elementos de apoio, a gente vai ver, né, os principais tipos aqui, que são as buchas, né, as guias, os mancais e os rolamentos, certo? Então, a gente tem que ter em mente, né, que desde os primeiros desenvolvimentos de ferramentas mecânicas, de componentes mecânicos, o ser humano, ele lida, né, com uma grandeza física chamada de atrito, certo? Então, se a gente imaginar, né, antigamente, quando o ser humano carregava, transportava material através de charretes, né, ou de carroças ali, como força motriz utilizando o cavalo,
a gente tem ali, né, os primeiros elementos que tinha roda, né, e eixo, ou seja, tinha ali, né, realmente duas rodas. Então, quando eu tenho, né, dois elementos, duas rodas, eu preciso ligar, né, eles aqui através de um eixo, certo? E quando a gente tinha, né, esse eixo diretamente aqui na nossa roda, tinha muitos problemas com desgaste dessas peças. Ou seja, então realmente, né, eu precisava ter uma troca muito contínua ou do eixo ou da nossa roda. Então, se a gente vê, né, em relação ao tamanho e ao custo agregado desses elementos, se tornava algo muito dispendioso, muito caro, né? Então, quando esses, elementos estragavam, a gente tinha realmente que fazer essa troca ou do eixo ou das nossas rodas. Então, fazer a troca de um eixo já é algo mais complicado, né? Mais complexo, porque eu tenho todo um dimensionamento desse eixo, né? Porque em cima desse eixo aqui, né, da carroça, então ia cargas, né? Ia forças aplicadas aqui. E quanto mais forças, mais peso a gente colocava, né, no chassi dessa carroça, mais forças, né, eram geradas, transmitidas para esse eixo e, consequentemente, mais forças aqui para os elementos que estavam, né, em movimento em relação um ao outro, certo? Então, o atrito, ele é uma grandeza que nasce justamente quando a gente tem um movimento relativo entre duas partes, certo? Então, todo movimento, né, em que a gente realiza, ele tem a existência desse atrito. Por mais que a gente utilize, né, os princípios de lubrificação ou os princípios para reduzir esse atrito, ele sempre vai estar presente. Dependendo da tecnologia, né, que eu utilizo, eu posso ter mais atrito ou menos atrito, certo? E qual que o prejuízo, né? Qual que é o malefício de um alto atrito, né? Quando a gente tem movimentos, vamos, por exemplo, a gente citando aqui de movimentos rotativos, né? Ou seja, quanto maior o meu atrito, mais energia mecânica, no caso aqui, né, da carroça, mais energia mecânica vai ser transformada em calor, certo? E esse calor, né, ele vai gerar o desgaste dessa ferramenta, vai gerar um aquecimento excessivo e um desgaste prematuro das nossas peças. Além do que o atrito, ele também gera um desgaste superficial, né? Então a gente tem, quando duas superfícies estão em atrito, né, ela realmente gera um desgaste ali superficial. E aí, né, para evitar esse problema que nasceu quando a gente tinha as carroças, né, nas rodas modernas, surgiu-se uma ideia de colocar, né, um elemento mecânico entre o eixo e a nossa roda, né? Então, se ao invés de eu deixar um contato ali, né, entre de metal com metal, por que que eu não coloco um elemento de sacrifício ali para realmente reduzir esse atrito, certo? Então, foi aí que nasceu o princípio da bucha, né? Então, a bucha realmente é esse dispositivo mecânico, né, que é colocado entre o eixo e a roda para reduzir esse atrito, certo? Então, a solução encontrada foi justamente a utilização dessas buchas, né, que serviu como um elemento de sacrifício para reduzir ali o atrito. Então, ela sendo localizada entre o eixo e a roda, quando houver um desgaste com o tempo devido ao atrito, é mais fácil substituir a bucha do que o eixo ou a roda, certo? Então, se eu tenho, né, é, por exemplo, então se eu tenho, a gente olhar aqui em corte, né? Então, se eu tenho a nossa roda aqui, então, se eu tenho, né, o nosso eixo, certo?
sendo utilizada aqui, né, montada na nossa roda. Então, eu vou adicionar aqui, né, um elemento em volta entre o eixo e a roda, que seria essa bucha, que ela pode ser metálica ou não metálica, né? Pode ter de vários tipos de material. Então, eu coloco esse elemento de sacrifício aqui, realmente para diminuir, né, o atrito de metal, né, com metal aqui da parte do cubo da roda. Então, para realmente diminuir esse atrito e servir como elemento de sacrifício. Deu problema, eu substituo apenas esse elemento do que precisar substituir o eixo aqui ou a nossa roda, certo? E esse anel que foi colocado aqui inicialmente, que era de metal, foi chamado de bucha, certo? Então, as buchas, eles são esses elementos de máquinas que podem ter, né, formas cilíndricas, formas cônicas, certo? Que tem como função realmente reduzir esse atrito, né? E aí a gente vai ver que, dependendo do tipo de esforços, né, aplicados a essas buchas, a gente vai ter, né, buchas de fricção radial, buchas de fricção axial e as nossas buchas que servem como guias, certo? Então a gente vai ver especificamente, né, de acordo com a sua função, qual que é a classificação que a gente dá para essas buchas. Então, lembrando, né, que a gente pode dividir a bucha, classificar elas conforme o seu formato, né? Ou seja, se ela vai ter um formato cilíndrico, se ele vai ter um formato cônico, certo? E a gente pode classificar essas buchas também conforme os tipos de esforços que elas têm que resistir, né? Quais os tipos de esforços que ela trabalha, certo? E a gente tem, né, buchas também que servem tanto para apoiar eixos, como eu falei, né, que eu posso ter buchas de fricção radial e axial, certo? E eu tenho buchas aqui que servem como guias, né? Que vão realmente, quando eu preciso ter ali, né, quando eu tenho vários furos, com uma distância específica entre o centro de uma furação e outra, ou quando eu tenho, né, furos em série sequencialmente, a gente utiliza essas buchas para fazer, né, realmente o direcionamento ali de qual que é meu eixo de furação, certo? Então, aqui a gente tem realmente um exemplo, né, da utilização de uma bucha. Então, se a gente ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, mudar. Então, a bucha é realmente esse elemento, né, bem aqui, que está entre o nosso eixo, né? Então, ele está representado em corte aqui. Ele está entre o nosso eixo e, no caso aqui, né, um nosso mancal, ou seja, em o nosso furo. E ele serve justamente para reduzir esse atrito. Então, quando esse cilindro, né, ele executa esse movimento de rotação, então tem um atrito sendo gerado aqui, certo? E aí essa bucha ela serve realmente para sustentar esse movimento e reduzir esse atrito, certo? Então, se a gente olhar aqui, né, se eu pegar essa superfície, essa seção transversal da nossa bucha, né, vamos olhar aqui primeiro o eixo, né? Então, se eu tenho aqui, né, a ponta do nosso eixo, então eu estou olhando aqui o eixo. Quando esse eixo ele gira com certa velocidade angular, nessa ponta, né, a gente tem aqui associado uma velocidade escalar, né, desse ponto, certo? Então, quando a gente tem, né, uma velocidade aqui e um contato entre partes, então aqui vai estar a nossa bucha, eu tenho, né, sendo gerado uma força de atrito, né, em sentido contrário ao movimento de velocidade, ao movimento da peça, certo? Então, como essa força de atrito, ela está em um sentido radial, né? A peça, ou seja, então eu tenho aqui, né, nosso elemento aqui.
sendo o eixo axial, né, do nosso eixo, certo? Então aqui, ó, eu tenho o eixo, né? E essa força de atrito, ela está agindo em 90 graus em relação a esse eixo da nossa peça. Quando eu tenho, né, essa força de atrito atuando em um sentido perpendicular ao eixo de giro, a gente tem, né, um esforço radial. Então, essa bucha, né, como classificação em relação aos tipos de esforço, ela é uma bucha de fricção radial. E quanto ao formato, né, ela é uma bucha cilíndrica, certo? E por que que ela é uma bucha cilíndrica? Então, se a gente vê aqui, né, eu tenho que ao longo do comprimento dessa bucha, eu não tenho, né, redução, diminuição do diâmetro dela. Ou seja, o diâmetro dessa bucha, ela é constante ao longo do perfil dessa bucha, certo? Então, se eu tivesse a redução nesse diâmetro, por exemplo, né, se eu tivesse uma bucha que ela começasse com o diâmetro maior, certo? E reduzisse constantemente, né, até chegar em um diâmetro menor, a gente teria uma bucha cônica, né? Então, essa aqui seria uma bucha cônica, em que o diâmetro inicial aqui seria maior do que o diâmetro final dessa peça, certo? Em que D é maior que o Dzinho, certo? Até aqui, Wanda, tá tendo alguma dúvida ou tá tranquilo? Não, professor, está tranquilo. Então, eu vou usar esse mesmo desenho para falar sobre outros conceitos, né? Sobre os tipos de movimento das peças mecânicas, certo? Então, quando a gente fala de elementos de apoio, né? Eu posso ter dois tipos de movimento, certo? E isso vai ditar a classificação dos nossos elementos. Então, eu posso ter, né? Elementos de apoio deslizantes e movimentos de apoios girantes. E o que que seria isso, né? Esses movimentos, quando eu falo, então, movimento, ele envolve realmente um deslocamento entre duas superfícies, né? Movimentos entre duas superfícies. Se eu tenho movimentos deslizantes, ou seja, quando eu tenho contato, né, superficial entre duas peças, por mais que eu tenha um giro, né, então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse giro, né, então esse eixo girando aqui, a bucha, consequentemente, vai girar, né, junto com ele em relação a esse mancal, certo? Quando o contato entre as superfícies é inteiriço, ou seja, eu tenho alto contato de superfícies, eu vou ter um movimento deslizante, certo? Então, eu tenho uma superfície deslizando em relação à outra, certo? Já no movimento girante, né, a gente utiliza esses movimentos chamados de girantes ou rolantes. Eu utilizo, né, esse tipo de movimento para reduzir, eu vou colocar aqui, ó, movimentos de rolamento ou rolantes, né? Então, qual que é o princípio por trás? Quando eu utilizo elementos rolantes, né, como esferas, por exemplo, eu diminuo o contato área com área, ou seja, o contato entre as superfícies. Fazendo isso, eu diminuo drasticamente o atrito, né, entre as superfícies, certo? Então, elementos deslizantes, a gente tem um alto contato superficial. Com isso, eu tenho maior atrito, maior aquecimento, né? Por mais que eu utilize, né, eh, lubrificantes e em elementos de apoios deslizantes, eu preciso utilizar constantemente lubrificantes para reduzir esse atrito.
eu ainda vou ter um contato, né, entre superfícies, entre áreas muito grandes, certo? Quando eu introduzo esses elementos girantes, né, esses movimentos que vão fazer o movimento de rolar ao invés de deslizar, eu reduzo o contato entre as áreas, certo? Com isso eu diminuo o nosso atrito, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vamos desenhar, né? Eu tenho duas superfícies, né? Tem essa superfície aqui e eu tenho a superfície de baixo, certo? E essa superfície que eu estou desenhando aqui, vamos supor um formato prismático, ele vai realizar esse movimento de vai e vem em relação a essa superfície de baixo. Ou seja, essa peça de cima, ela vai realmente ficar fazendo o movimento de vai e vem em relação a essa. Então, nessa situação, eu tenho aqui, ó, um contato entre áreas, né, muito grandes. Ou seja, em todo movimento, né, eu vou precisar ter um lubrificante aqui para reduzir esse atrito, mas esse movimento de vai e vem, toda essa área de baixo, né, então se a gente olhar, der um zoom aqui por baixo, né, e ter uma vista na parte de cima, eu vou ter toda essa área, né, em contato aqui, uma com a outra, certo? Se eu pego esse mesmo exemplo, né? Então, esses movimentos, esses elementos deslizantes, esses movimentos deslizantes são aplicados em quando eu tenho cargas baixas, né? Ou seja, quando eu não tenho muito peso aplicado aqui em cima, certo? Então, se eu pego esse movimento deslizante com toda essa área de contato e troco por esferas aqui, ó. Então, se eu coloco esferas que vão rolar uma sobre a outra, eu troco toda essa área de contato por pontos de contato, ou seja, deixa eu tentar desenhar aqui. Então, se eu der um zoom aqui, né? Então, agora vamos olhar numa vista lateral. Então, a gente está olhando, né? Então, é como se meu olho estivesse aqui, nessa vista lateral. Então, eu tenho aqui, né? Eita, tô achando. Então, quando eu tenho aqui, né, as nossas, eu adiciono elementos rolantes aqui, né, nossas esferas, eu vou ter um contato, né, somente entre esse ponto aqui, de cima, e de baixo, entre a superfície. Ou seja, eu transformo toda essa área de contato em pontos de contato, certo? Então, quando essas esferas, né, quando eu tenho esse movimento, quando essa peça movimenta para cá, né? Quando eu tenho esse movimento de vai e vem dessa superfície, ela vai rolar, né? Vai fazer com que essas esferas rolem em relação à superfície de baixo, diminuindo toda aquela área de contato por pontos de contato. Com isso, eu diminuo bastante o atrito entre essas superfícies, certo? E aqui, né, a gente tem uma imagem das buchas para guia, né? Ou seja, elas vão servir como guia, como direcionador para as nossas brocas durante um processo de furação. Então, eu tenho aqui, né? Então, eu tenho, né, aqui, ó, o eixo de furação, certo? E essa broca girando, né, em relação a esse eixo. Se eu preciso de uma precisão, né, que esse furo ele fique realmente alinhado com o eixo de furação aqui, a gente pode utilizar essas buchas, né, que realmente vão guiar essas brocas a fazerem um furo totalmente perpendicular aqui, né, à nossa superfície, certo? Essas guias, né, as buchas como guia são usadas também quando eu tenho, né, por exemplo, distâncias muito precisas entre um furo e outro, certo? Então, quando eu tenho peças sequenciais em que a posição desse furo ela tem que ser precisa, a gente utiliza, né, gabaritos com essas buchas de guia para realizar a furação no local certo, beleza?
E aí as buchas, né, elas podem ser classificadas quanto ao tipo de solicitação, como eu disse, né? Então, dependendo do esforço com que essas buchas trabalham, a gente pode classificar elas nos diferentes tipos. Ou seja, a gente tem buchas de fricção radial, certo? Quando elas estão expostas a esforços radial, de fricção axial para esforços axiais e cônicas, né? Quando eu tenho a associação desses dois tipos de esforços, quando eu tenho os esforços nos dois sentidos. Então, aqui, ó, a gente tem o exemplo, né, de uma bucha axial, na verdade, que é uma bucha radial, perdão. Ou seja, então, ó, note que eu tenho o nosso eixo, né, do furo aqui. E o esforço, né, em que ele está sendo submetido é radial a esse eixo, ou seja, é perpendicular, né, forma 90 graus em relação a esse eixo. Já no encosto axial, né, nas nossas buchas axial, a gente tem esforços, né, nesse sentido aqui, ou seja, na mesma direção que o nosso eixo da peça, no nosso eixo aqui do furo, certo? E quando eu tenho buchas cônicas, eu tenho que ela pode, né? Ela consegue suportar esforços axiais, certo? E esforços radiais, certo? Então, a somatória desses dois esforços, né? A gente tem aqui, né? Uma carga mista que ela consegue fazer, né? Que ela consegue resistir. Então, nas buchas de fricção radial, elas podem ter várias formas. Então, a gente viu, né, que eu posso classificar as nossas buchas quanto à forma geométrica também. As buchas radiais mais comuns são feitas em corpo cilíndrico, furado, né? Então, realmente o eixo vai aqui na parte de dentro, certo? E elas vão ser montadas aqui, né, alocadas em um determinado furo. Sendo que esse furo possibilita, né? A gente tem um furo aqui também para a gente conseguir lubrificar constantemente essas buchas, certo? Então, elas são usadas para cargas pequenas e em lugares onde a manutenção seja fácil, ou seja, onde eu consiga, né, lubrificar constantemente essa bucha e se em um defeito, né, eu consigo dar uma manutenção ali, retirar essa bucha e trocar por uma nova, certo? Então, se você lembrar, né, lá para em alguns slides atrás, quando eu falei sobre o tipo de movimento, né, o tipo de esforço aqui, quando ela gira, né, eu vou ter uma determinada velocidade. Então, por exemplo, se esse eixo ele trabalha girando aqui no sentido anti-horário, né, se eu olhar nesse ponto aqui, ó, que eu estou marcando como preto, eu vou ter um vetor velocidade, né, uma velocidade linear apontando aqui nesse sentido, certo? E aí eu tenho uma força de atrito gerado nesse sentido, uma força de atrito aqui, uma força de reação. Então, essa força, ela está perpendicular a esse eixo aqui, ó, do nosso furo. Então, por isso a classificação dela é radial. E aí eu tenho buchas, né, de fricção axial, né, em que ela é usada para suportar esforços de um eixo em posição vertical. Ou seja, se eu tenho, né, uma peça aqui, por exemplo, ela está mostrando, né, uma fixação aqui, né, então eu tenho um furo de fixação em uma parede aqui vertical, por exemplo, e aí esse eixo, né, ele está tendo uma atuação aqui, ó, em posição vertical. Então, ela suporta o próprio peso, né, desse eixo e o movimento dela também em sentido vertical. Então, tem o peso desse eixo e ele está atuando aqui, né, no mesmo sentido do eixo da peça, certo? Então, essa bucha aqui, ela tem que ser capaz, né, de suportar essa carga axial, ou seja, no mesmo sentido do eixo. Isso é muito comum, né,
quando eu tenho, por exemplo, lá na construção civil, aquelas máquinas que fazem a perfuração do solo, né, para fazer as estacas ali da fundação. Então, eu tenho realmente essa estaca, né, que ela vai atuar no sentido vertical aqui, né, nosso cilindro, e aí, né, quando eu tenho o movimento, eu preciso de buchas que consigam suportar esse peso, certo? E as buchas cônicas, né, ela é utilizada para suportar um eixo no qual se exigem esforços axiais e esforços radiais. Então, essas buchas, elas exigem, né, elas requerem uma fixação, um outro dispositivo de fixação, então ela é muito pouco empregada, certo? Então, esse eixo girando aqui, ele desenvolve, né, uma certa força de atrito na nossa bucha no sentido radial, certo? E o peso desse eixo, ele vai gerar também, né, a combinação dessas duas cargas vai gerar aqui uma resultante na direção axial, ou seja, na direção do mesmo eixo. Então, por isso, esses tipos, né, de buchas, elas conseguem suportar a esses esforços combinados. E aqui, né, mais exemplos das buchas guias para furação, certo? Ela possibilita ali um autoposicionamento da ferramenta em ação na peça. Então, a gente consegue obter uma posição correta das superfícies que estão sendo usinadas, que estão sendo furadas, certo? E da mesma forma, né, a gente tem buchas utilizadas para o processo de furação e alargamento. Então, lembrando, né, furação, ele é um processo de usinagem, alargamento é um processo de usinagem também. Na furação, eu realmente faço um diâmetro ali, né, um furo, eu retiro o material ali. Se eu preciso aumentar o diâmetro desse furo, eu utilizo um processo de alargamento, certo? E aqui tem, né, os processos de montagem, né, dessas buchas de fixação. Então, note que aqui é uma montagem, né, por interferência. Então, realmente precisa de uma ferramenta externa, aqui no caso um martelo, para realizar a montagem dessa bucha, certo? E aí a gente vai ver agora, né, as guias, certo? Então, a guia, ele é um elemento de máquina que, a certo rigor, ele mantém a trajetória de determinadas peças, ou seja, a guia ela restringe o movimento em uma direção específica, certo? Então, se eu quero que essa minha porta ela tenha apenas um movimento nesse sentido, né, indicado aqui na seta, eu utilizo, né, as guias aqui em formato de trilho para limitar o movimento dela apenas nesse sentido. Ou seja, eu não quero que essa porta se desloque para fora, né? Eu não quero que ela saia desse trilho. Então, é utilizado os guias para realmente dar ali, né, o direcionamento, restringir o movimento em uma direção específica, certo? Então, no caso de se desejar movimentos retilíneos, geralmente são utilizados guias constituídas por peças cilíndricas ou prismáticas, certo? Então, a gente tem, né, aqui o nosso guia cilíndrico, ou seja, com um formato realmente de círculo aqui, e a nossa peça, né, aqui ela desliza de forma linear, ou seja, tanto nesse sentido da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, né, sobre esse trilho. Então, eu restringo esse movimento no sentido que eu quero, né, através de guias aqui, nesse caso, cilíndricas, certo? E a gente pode utilizar também, né, guias prismáticas, certo? Ou seja, eu posso ter, né, guias com furação, com área de seção transversal quadradas, retangulares, posso tê-las invertidas, por isso que a gente fala eh, de formato prismático, certo? Então, as guias, elas podem ser abertas ou fechadas. Então, aqui a gente tem, né, uma guia de formato aberto, certo? Ou seja, eu não tenho, né, uma superfície fechada aqui. Então, note que essa peça, né,
ela realiza um movimento de deslizamento, né? Ela desliza sobre o nosso guia, certo? E aqui eu tenho um exemplo, né, muito comum da nossa guia, tipo rabo de andorinha, ou seja, ela é uma guia fechada, certo? Então eu tenho realmente aqui uma superfície que delimita e impede que ela fuja, né, do sentido de movimento, certo? Aqui na guia aberta eu já não tenho essa restrição, ou seja, a dependendo, se eu adicionar, né, por exemplo, mais peso, então se eu começar a empilhar peso desse lado e eu empilhar mais peso, então isso aqui são realmente pesos, né, simbolizando pesos na guia, ou seja, se eu tenho um desbalanceamento de peso nessa peça, eu posso fazer essa peça, né, realmente tombar nesse sentido. Então, nada me impede com que essa superfície aqui, ela se desloque, né, em outra direção. Já na guia fechada, eu tenho essas superfícies aqui que impedem, né, que ela realmente tombe ali ou gire em um outro sentido, certo? E aí essas guias elas vão se classificar de acordo com o tipo de movimento, né? Se é um movimento de deslizamento ou se é um movimento de rolamento, certo? Então nossas guias de deslizamento, como eu disse, de forma cilíndrica, é uma guia fechada aqui do tipo rabo de andorinha, uma guia aberta do tipo prismático em V. Então, quando a gente tem, né, por exemplo, máquinas em que eu uso várias combinações de perfis de guias diferentes, a gente chama essa combinação de barramentos, certo? Então, em máquinas operatrizes de processos de usinagem, por exemplo, no nosso torno mecânico, a gente tem, né, as guias que servem para dar essa restrição ao movimento, né? Ou seja, garantir que esse movimento ocorra em uma direção específica, certo? Então, aqui a gente tem, né, os vários tipos de guias de barramento, certo? Em que eu utilizo guias, né, com vários formatos específicos para facilitar, né, o movimento em uma direção específica. Então, aqui eu tenho como aplicação em um carro porta-ferramenta de um torno mecânico, né? Então, se a gente for lá num torno mecânico, certo? O nosso porta-ferramentas que está lá no carro principal do nosso torno, ele se movimenta através desse barramento aqui, né? Que nada mais é do que guia, né? Guias com vários formatos, certo? Se a gente vê na definição, quando eu combino vários perfis de guias de deslizamento, a gente tem os nossos barramentos, certo? Então, vários formatos de perfis aqui formando o nosso barramento. Então, eu vou associando esses tipos de formatos, né, esses tipos de perfis de guia, para dar a certa estabilidade que eu preciso do nosso movimento, certo? Então, quando essas peças, né, elas trabalham em um movimento, em um movimento ali de deslizamento, né? Ou seja, eu tenho um movimento relativo entre duas superfícies. E esse movimento, né, com o desgaste, ele vai gerando ali, mesmo que esteja lubrificado, algumas folgas nesse movimento, certo? Para evitar esse tipo de folga, a gente pode utilizar como artifício, né? A compensação por meio de réguas de ajuste. Então, essas réguas elas têm perfis variados de acordo com a dimensão da nossa folga, que serve para compensar realmente, né, esse desgaste natural das superfícies e garantir uma precisão ali do nosso movimento. Então, aqui como exemplo, né, a gente tem uma guia prismática, certo? E aqui a utilização de uma régua de ajuste, onde eu, através desse aperto, né, eu ajusto o tipo da folga aqui durante esse movimento de deslizamento. Então, geralmente, esses barramentos, ou seja, esses conjuntos de guia de deslizamento, ele é feito com ferro fundido, certo? Então, conforme a finalidade do emprego dessa guia, ele pode ser submetido a um tratamento, né? Então, a gente pode utilizar tratamentos, de superfície, né? Tratamentos superficiais para aumentar a dureza dessa superfície, certo? Então, ele é muito, os barramentos são muito utilizados em máquinas operatrizes, como por exemplo um torno.
Então, as guias, né, de um modo geral, elas precisam ser lubrificadas constantemente, ou seja, eu preciso ter um processo de lubrificação, né, em que eu introduzo um óleo lubrificante entre as superfícies que estão em contato por meio de ranhuras ou canais de lubrificação. Com isso, eu crio uma película, né, uma película entre as duas superfícies e faço que esse contato ele seja, né, o mais indireto possível, ou seja, o contato entre essa superfície e essa superfície ocorra, né, por meio de contato indireto, ou seja, eu adiciono uma camada lubrificante para reduzir esse atrito, né, e fazer um contato indireto entre essas duas superfícies. E aí a gente viu, né, as guias, a gente está vendo até agora as guias de deslizamento, né? E a gente vai começar a ver agora as guias de rolamento, certo? Em que elas têm realmente um menor atrito, justamente pelo tipo de movimento, ou seja, pelos elementos girantes que a gente coloca nesse movimento. Então, ela isso ocorre, né, porque esses elementos rolantes eles giram entre as guias, certo? E esses elementos rolantes podem ser esferas ou podem ser roletes, certo? Então eu posso ter, né, cilindros sendo utilizados como elementos rolantes, que são os nossos roletes, ou eu posso ter, né, esferas sendo os nossos elementos rolantes, certo? E aí aqui, né, a gente tem, por exemplo, um exemplo aqui de uma gaveta, né, em que eu tenho a guia, né, e a nossa esfera aqui servindo, né, como elemento rolante, diminuindo o atrito entre essa superfície e essa, né? Então aqui, ó, a gente tem uma imagem em corte, então é como se eu passasse um plano de corte, certo? E visualizasse aqui, né, ao lado essas duas superfícies. Então note, né, que se eu não tivesse esse elemento rolante introduzido aqui, eu teria um contato direto entre essa superfície e essa superfície, gerando um atrito muito maior. Quando eu coloco, né, essa esfera entre essas duas superfícies, eu torno esse contato, né, através de pontos, ou seja, eu transformo todo esse contato entre superfícies em um contato por pontos, né? Ou seja, eu reduzo, a atuação dessa área e a atuação desse, atrito. E aqui a gente tem um exemplo, né, de guias que utiliza rolamentos aqui, né, para fazer o movimento, para reduzir esse atrito entre os movimentos. Então, para a gente conservar as guias de deslizamento e de rolamento em bom estado, tem algumas medidas, né, algumas recomendações. Ou seja, sempre lubrificar as guias, certo? Manter elas protegidas, né, quando expostas ao meio abrasivo e protegê-las, né? Por exemplo, com madeira quando elas forem usadas como apoio de algum objeto, certo? E aí a gente começa a ver sobre os mancais, né? Então, os mancais, eles são aqueles suportes, né? Ou guias em que a gente apoia o eixo, certo? Então, quando eu tenho um suporte ou uma guia, né? E sobre esses dois elementos eu apoio um eixo que vai girar, a gente chama esse elemento de mancal, certo? Dependendo da solicitação dos esforços, os mancais eles podem ser, né, da mesma forma de deslizamento ou de rolamento. Os mancais de deslizamento, eles são constituídos geralmente de uma bucha que é fixa em um suporte, né? Esses mancais eles são usados em máquinas pesadas ou equipamentos de baixa rotação, certo? Porque a baixa velocidade evita um superaquecimento gerado pelo atrito entre desse movimento, né? Entre essas superfícies. Então, aqui a gente tem, né, uma foto exemplificando os mancais de deslizamento. Então, toda essa estrutura, né, que vai apoiar o nosso eixo é chamado de mancal. E aqui eu tenho, né, montado nesse mancal as nossas buchas, certo? Que vai servir aqui, né, para o nosso eixo girar e fazer um deslizamento, desse eixo,
certo? E os mancais de rolamento, né? Quando a gente precisa de um mancal com maior velocidade e menos atrito, a gente utiliza, né, os mancais associados com os rolamentos, né? Então eu tenho os mancais de rolamento. Então esse eixo girando, né? Associado aqui à atuação das nossas esferas rolantes, eu tenho uma redução nesse atrito, certo? Ou seja, então eu transformo, né, aquele atrito, por exemplo, num mancal de deslizamento, eu faço agora esse eixo girar, né, e as esferas elas girarem aqui junto através das pistas, né, dentro desse rolamento, fazendo com que esse contato seja apenas pontual, reduzindo assim drasticamente, né, o atrito gerado aqui entre as superfícies, certo? E aí na próxima aula a gente vai ver melhor sobre os rolamentos, né? Os tipos e aplicações dos rolamentos, certo? E entrar na parte ali dos elementos de fixação. Então, tá tranquilo até agora, Wanda? Tá tranquilo, professor. Então, aula que vem, bom descanso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, obrigada. Boa noite.